Episódio 11 de Bleach resume e análise. No início do episódio, Nimaiya revela que não existe nenhum Shinigami que tenha despertado sua Zanpakuto sem possuir uma Salt que ele forjou. Por isso, aquele método ali que eles usaram não funcionaria com Ichigo. Tanto o Renji quanto o Nimaiya sabiam que ele não seria capaz de conseguir. Essa parte aqui do Nimaiya com o Renji não aparece no mangá neste momento, mas ela aparece mais à frente e de uma forma um pouco diferente. Depois acompanhamos o Ichigo dizendo que voltou e o pai dele aparece na porta da clínica, mas o Kurosaki foge. No mangá temos mais falas do Ichigo que achava que seu corpo de humano estava com Urahara. Essa cena do Ichigo correndo é um extra pro anime. Na cena seguinte temos uma interação entre Ichigo e Aikumi. Ela o ajuda e o Kurosaki vai tomar um banho e no banho ele fica pensativo, se lamentando por não ter conseguido consertar as suas Zanpakuto e diz não saber como encará-los agora. Nessa parte os diálogos foram suprimidos e não se sabe sobre quem o Ichigo se refere ao dizer que não pode encará-los. No mangá sabemos que Ichigo menciona Urahara, Sado e Inoue, além dele dizer que não tem coragem de encarar seu próprio pai, parte esta que ficou de fora do anime. Após se desculpar por faltar ao trabalho, o Ichigo leva uma bronca e a Ikumi diz que se sente como a irmã mais velha dele, e por isso ele pode procurá-la se precisar. Alguém toca a campainha e Ikumi vai checar para ver quem é, e na ausência temporária dela, o pai dele surge trajado como um Shinigami, mas sem dizer nada. Ichigo se despede da Ikumi e diz que vai para casa, e ele acabou esquecendo algo na casa da Ikumi. Nessa parte também tivemos alguns cortes na adaptação para o anime. No mangá, a interação entre Ichigo e Ikumi é maior, inclusive com alguns momentos cômicos. O Ichigo já em sua casa começa a conversar com seu pai, temos um momento bem sério. Ficou de fora do anime essa cena cômica do pai do Ichigo falando sobre comida. O Isshin, pai do Ichigo, já sabe de tudo o que aconteceu e comenta que no estado atual é impossível o Ichigo conseguir consertar a Bankai. Afinal, ele não sabe nada sobre si mesmo. O Ichigo parece nervoso por um momento e segura a gola do uniforme de Shinigami de seu pai, que por sua vez faz uma revelação bombástica de que seu filho não é um Shinigami, porém também não é um ser humano comum. Quando ele está prestes a revelar algo sobre a mãe do Ichigo, se inicia um flashback, que aliás fizeram uma bela transição aqui. Nos mostra a mãe do Ichigo se apresentando como Masaki Kurosaki, revelando ser uma Quincy. Essa prévia sobre essa apresentação da mãe do Ichigo é mais longa no mangá e com mais diálogos. O flashback continua agora mostrando a Soul Society naquela época. A jovem Matsumoto estava procurando o pai do Ichigo, que era capitão da 10ª divisão. Acontece uma cena cômica em que ela acerta a árvore e derruba o Isshin, pai do Ichigo. No mangá a cena é diferente, também mais longa. A Matsumoto acerta o nariz do capitão Isshin. Além disso, ficaram de fora estas páginas com mais diálogos. Na próxima cena vemos o Hitsugaya, que na época ainda era o terceiro no posto da 10ª divisão. O Isshin elogia o trabalho do Hitsugaya e diz que ele será o futuro capitão. Mas é engraçado que ele trata o Hitsugaya como se fosse uma criança. A Matsumoto contesta dizendo que deveria ser a próxima capitã, mas o Isshin diz que ela arruinaria a divisão. Depois de mais momentos de descontração, o Hitsugaya fala sobre a morte de um Shinigami morto em um acidente há alguns meses. E no relatório que ele estava verificando consta que morreram mais 2 Shinigamis em acidente no mês anterior. O capitão Isshin decide ir sozinho investigar. Na cena seguinte vemos que o Aizen já tinha iniciado suas experiências rolificando Shinigamis que não suportaram e morreram. Enquanto isso, o capitão Isshin, que agora está no mundo dos humanos, aborda 2 Shinigamis que estão patrulhando e inventa uma desculpa para dispensá-los. Acompanhamos também a Masaki Kurosaki, que é prima do pai do Ishida, a única sobrevivente de sua família. E ela foi aceita naquela família porque queriam que ela se casasse com Ryu Ishida, com o intuito de manter o sangue puro dos Quincy's. Ryu estava preocupado se Masaki ficaria feliz se casando com ele. Uma mulher que trabalha para a família fala que ele é muito gentil, por se preocupar com a felicidade da Masaki. E aqui me veio uma pergunta: essa mulher, será que foi ela que se tornou a mãe do Ishida? Enquanto isso, o Isshin continua investigando e pensa que os Shinigamis talvez tenham sido atacados por conta de suas pressões espirituais. Então ele decide usar sua pressão espiritual para atrair esse suposto inimigo. Os Shinigamis figurantes que estão observando o Isshin são mortos brutalmente e ele só escuta os gritos e vê depois 2 poças de sangue na calçada. No mangá, os pobres figurantes aparecem um pouco mais. De repente, o suposto Hollow surge diante do Isshin, que acaba achando uma peculiaridade naquela criatura, embora ela tenha a pressão espiritual de um Hollow. O bichão vai na direção do Isshin, que se prepara para se defender. A cena corta e mostra a Masaki sentindo uma pressão espiritual poderosa em movimento, que ela compreende que é um Hollow e outra pessoa. Ela decide sair correndo para ir até o local.
Ryu surge no meio do caminho dizendo que eles só devem aparecer depois que o Shinigami morre e ela não deve cuidar disso. Quincy's puro sangue não deveriam derramar o próprio sangue tão prontamente, segundo ele. Enquanto isso, o Capitão Ishin está com dificuldades, pois apesar do monstro parecer um Hollow, ele luta como um Shinigami. A cena volta para Masaki dizendo admirar o Ryu por ele sempre pensar em tudo e no futuro. Mas ela não pode deixar alguém morrer, ela precisa fazer o que entende ser certo. Depois disso ela parte e o Ryu pretende ir atrás. Um Shinigami da 13ª divisão surge dizendo que a jurisdição é deles. O Ishin grita para ele correr, mas o Shinigami é morto pelo Hollow. O Ishin constata que aquela técnica usada pelo monstro foi de 1-. E supõe que cada vez que aquele ser devora um Shinigami ele fica mais forte e mais inteligente. No meio da batalha, o Ishin estranha que o monstro como aquele não tenha sido notado pela sua society e pergunta quem o enviou. O monstro simplesmente não responde e o Ishin ativa sua Bankai. Quando o Ishin está no meio do caminho para atacar o monstro, ele é atacado pelas costas e vemos que foi o Aizen. Após o ataque, o Ishin cai sobre um prédio, concluindo que esse ataque veio de uma Zanpakuto e há um traidor entre os Shinigamis. É revelado que o monstro se chama Branco. E esse detalhe aqui do manto usado pelo Aizen para não ser percebido ficou de fora do anime, bem como estas cenas do Ishin deixando claro que percebeu que foi atacado por um traidor. Masaki chega no local e vê no céu a explosão causada pela Bankai do Ishin ao atacar o monstro. Apesar de ter perdido um braço no ataque, o monstro não desiste e continua lutando. Quando o Ishin está prestes a ser atacado, a Masaki acaba salvando ele. Nesse momento, ele percebe que ela está ali e se pergunta quem é ela. O Aizen impede que o Kaname vá matar a Quincy, pois ele pretende observar. O monstro passa agora a ir na direção da Masaki para atacá-lo. O Ishin tenta ir atrás, mas está machucado e não consegue. Masaki lança diversas flechas contra o monstro, mas ele é rápido e se esquiva. Percebendo que não consegue acertá-lo, ela resolve desativar o seu arco e esperar o ataque do monstro, que agora morde o ombro dela. E com toda a tranquilidade ela diz que o pegou. Ela simplesmente atira uma flecha queima-roupa na cabeça do monstro, surpreendendo a todos. Aqui, pelo que entendi, a coisa que cobriu o buraco que estava no monstro inflou e ele está prestes a explodir. Ishin rapidamente chega para salvar a Masaki, contendo a explosão e ficando bastante ferido. Ele a agradece por ela salvá-lo e ela diz que foi ele quem a salvou. Mesmo ferido, ele dá risada e diz que eles estão quites. Masaki diz que vai curá-lo. Impressionado por ela ter eliminado aquela coisa, o Ishin pergunta quem ela é. Ela fica preocupada e pensativa sobre como o Shinigami reagiria se soubesse que ela é uma Quincy. Mesmo assim, ela se apresenta e conta que é uma Quincy. Por um momento, o Ishin fica impactado, mas logo volta a ser simpático e diz ser sortudo por ter conhecido uma Quincy pessoalmente. Masaki fica surpresa com a reação dele e se pergunta em pensamentos se os Shinigamis são todos assim. Feliz, ela diz em pensamentos que espera que todos os Shinigamis sejam assim. Ryu Ishida estava observando e ao perceber que a Masaki estava segura, ele resolve se retirar com a Katagiri. Além disso, ele decide fingir que nada aconteceu. No laboratório do Aizen, Kaname conclui que a criatura se autodestruiu ultrapassando a fase de rolificação do alvo, chegando à fase final da metástase e passando para uma Quincy. Na visão dele, isso foi um fracasso. Aizen enxerga aquilo como uma oportunidade de chegar a um resultado superior, lembrando que aquilo era um Hollow criado a partir de um Shinigami morto que decidiu escolher uma Quincy que é o seu oposto. Aizen quer ver o que acontecerá. Na cena pós-encerramento, vemos o Ishida aparecendo ali um tanto pensativo na chuva e próximo a ele está o Quincy, que é braço direito do Rei Quincy, e assim o episódio se encerra. Essa cena do Ishida, pelo menos nesse momento, eu não encontrei ela no mangá, não sei se mais à frente aparece. Sobre a análise do episódio, dessa vez eu tenho algumas críticas. Foi um bom episódio, até que a adaptação não é ruim, eles conseguiram tirar bastante coisa que realmente não precisava estar no anime, dando também um ar de maior seriedade aqui no anime, que no mangá a gente tem ali vários momentos descontraídos. Como eu já mencionei em outras análises aqui no canal, o Ichigo do mangá é um pouco mais bem-humorado, digamos assim, ele tem cenas mais cômicas. Para o anime eles estão dando uma carga dramática um pouco maior para essa situação que exige mais seriedade. E esse episódio explica muita coisa sobre o Ichigo. Já sabíamos que o pai dele era um Shinigami e agora sabemos que a mãe dele era uma Quincy. Até então sabíamos que o Ichigo tem poder de Shinigami e também ele podia usar aquela máscara lá como se ele fosse um Hollow também. E esse poder dele quando usava a máscara provavelmente tem origem aqui nesse Hollow que passou isso para a mãe dele. E como o pai do Ichigo falou, o Ichigo pode não ser um Shinigami, mas ele também não é um humano comum. Então possivelmente o Ichigo vai desenvolver algum poder relacionado aos Quincy's, ou então ele já tinha algo relacionado a isso, já que supostamente ele não era um Shinigami
e conseguia ter uma Zanpakuto. Resta a gente saber como isso aconteceu e por que aconteceu. Eu diria que a adaptação para esse episódio aqui ficou ali em torno de uma nota 8,5. Eles conseguiram resumir e diminuir muitas coisas em excesso que tem no mangá, porém eu penso que alguns detalhes importantes não deveriam ter ficado de fora do anime. Tal como aquela parte do Ichigo ali mencionando sobre as pessoas que ele não consegue encarar, e também o detalhe sobre o manto que o Aizen e os outros estavam utilizando e que fazia eles ficarem de certa forma invisível para outro Shinigami. Mais uma vez parece que quem está adaptando a versão para o anime pensa que todo mundo leu o mangá ou então vai procurar depois. Outro detalhe também é que algumas vezes as expressões do Ichigo não correspondem muito bem ao que o mangaka queria passar, pelo menos ali se você olhar uma cena ali quando o Ichigo está conversando com o pai dele, no anime em alguns momentos o Ichigo passa a ideia de que ele está com raiva, enquanto o mangá consegue passar melhor ali o que o mangaka queria representar. O Ichigo tá com uma cara de quem está nervoso e ao mesmo tempo muito confuso. Esses pequenos detalhes eu penso que poderiam ser um pouco melhor aqui na adaptação do anime. Apesar disso, é um bom episódio, um episódio bem adaptado. Eu gosto das transições que eles usam ali com a chuva. O pai e a mãe do Ichigo são personagens carismáticos e eu estou curtindo saber um pouco mais sobre eles. E eu quero saber de você o que você achou desse episódio 11 de Bleach Blood War. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.